O tema dessa live, ele está muito relacionado com o que eu tenho ouvido falar, na verdade, não só nesse ano, mas no último ano também, que é sobre ansiedade, que foi um tema muito frequente no consultório ano passado, esse ano, e é uma queixa que está cada vez mais frequente nos pacientes, né? Essa ansiedade desmedida que a gente tem sentido frequentemente, todos os dias, por conta de tanta demanda que tem na nossa vida, né? E aí eu queria perguntar aí pra vocês se vocês se sentem assim também, ansiosos. Ontem eu fiz uma pergunta aí nos stories e mais de 80% do pessoal me respondeu que é muito ansioso, que realmente sente muito, que tem muito esse sentimento, né? E não é por menos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E, infelizmente, assim, é uma pergunta que eu faço muito no consultório e quase que 90% dos meus pacientes são ansiosos ou passam por um processo aí de ansiedade. Muitas mulheres ansiosas, né? E o tema da live de hoje é sobre ansiedade. Ansiedade que ela tem uma conexão negativa, mas a ansiedade ela é positiva. Positiva em que sentido? Ela faz parte do nosso sistema de defesa. A gente precisa estar ansioso em alguns momentos por conta do nosso sistema de defesa. A ansiedade, ela nos protege de algo que pode acontecer num futuro próximo e faz com que a gente se previna de algo que possa acontecer. Então, essa ansiedade, de forma aguda, ela é importante para nós e ela faz parte desse nosso sistema de defesa. Vamos pensar, por exemplo, que vocês estão ali atravessando a rua. Se vocês não tivessem esse sistema de defesa, vocês não parariam, olharia para um lado, olharia para o outro, para ver se vem um carro e passa. Essa ansiedade de um futuro próximo, de olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se o carro vai passar, vai te prevenir de ser atropelado. Então, essa ansiedade é benéfica. Quando você vai para a praia com um filho teu, né? E você chega na praia e fica o tempo todo em alerta, prestando atenção se vem uma onda e vai pegar o teu filho. Quando você vai num parquinho e fica a todo momento prestando atenção no seu filho ali no parquinho, num trepa-trepa, se ele vai cair ali do trepa-trepa, se ele vai cair no parquinho. Essa ansiedade é uma ansiedade benéfica, porque é uma ansiedade que te protege de algo que pode acontecer no futuro próximo e você consegue agir, tá? Então a gente não pode ver a ansiedade como algo negativo, porque ela tá aí para nos proteger. A grande questão de hoje em dia é que a nossa ansiedade, ela tá vinculada a um futuro muito longo, a um futuro incerto, que a gente não tem controle algum sobre ele. E essa ansiedade que deveria ser aguda é uma ansiedade crônica. As nossas preocupações de hoje são preocupações e incertezas relacionadas à economia, relacionadas à política, relacionadas à saúde, né? Então a gente não sabe se daqui a um ano vai estar empregado, a gente não sabe se vai conseguir pagar a prestação do carro, a prestação do apartamento, a gente não sabe se aquela nossa mãe que já tem uma doença já crônica, que está internada, ela vai passar por mais uma, né? A gente não sabe se um nódulo que tem na nossa tireoide vai virar um câncer. Então, eu tenho vários pacientes no consultório que se queixam desse tipo de ansiedade. De uma ansiedade onde você não tem controle. Então, essa ansiedade lá da praia, que você leva o teu filho e você tem total controle sobre a situação, quando você chega na praia, o que você faz? Você vai sentar num lugar próximo, onde você possa resgatar teu filho caso aconteça alguma coisa. Você fica o tempo todo em alerta. Se vem uma onda, você já levanta correndo e já pega teu filho. Então, essa ansiedade aguda, que te protege de um futuro próximo, isso é muito benéfico para você. A grande questão que a gente vai conversar hoje aqui é sobre essa ansiedade crônica que nós sentimos todos os dias por um futuro muito longo, um futuro incerto, que a gente não tem controle algum, tá? Então, o que acontece?
Quando você fica ansioso, vamos voltar lá ao exemplo da mãe com o filho na praia. Vamos supor que vem uma onda e essa onda vai pegar o teu filho. O que você faz? No primeiro momento, tu levanta, tu vai lá, pega teu filho. O que acontece com o teu corpo? Teu fluxo sanguíneo aumenta, teu batimento cardíaco aumenta, você leva mais glicose para suas células. Isso tudo para te dar impulso para ir lá pegar teu filho e voltar para a areia. Então isso foi muito benéfico. Esses sintomas físicos que você sentiu foi maravilhoso. A grande questão é quando essa ansiedade crônica que você sente todos os dias, porque você não sabe se você vai conseguir pagar a conta no final do mês, essa ansiedade crônica que você sente todos os dias, porque você fica incerto com os problemas políticos do país, essa ansiedade crônica, ela também reflete sintomas físicos no seu corpo. Só que são sintomas físicos que não param, né? Quando você levantou da cadeira de praia e pegou teu filho e sentou, você descansou. Daqui a alguns minutos, esse sintoma, esse batimento cardíaco, essa temperatura corporal que aumentou, isso vai passar. A ansiedade crônica, ela é uma preocupação com o futuro incerto, só que gera alterações fisiológicas no teu presente. É uma enxaqueca, é um intestino que fica mais preso, que fica mais solto, é um batimento cardíaco mais acelerado, é uma pressão arterial que pode subir, que pode diminuir. A gente não pode esquecer que a ansiedade, ela é gerenciada por um hormônio chamado cortisol, que é um glicocorticoide. Ele atua no metabolismo de glicose. Então você libera mais glicose para o teu sangue, naturalmente tem que liberar mais insulina, que é um hormônio que leva a glicose para as células. Então é aquele tipo de pessoa que fala assim para mim, mas Nutri, eu não como nada e eu engordo. E por que você engorda? Você está jogando glicose na tua célula, você está jogando insulina na tua célula. Aquele tipo de pessoa que tem um dia extremamente ansioso, extremamente estressante, não come nada durante o dia, mas mesmo assim engorda. Sim, gente, a ansiedade ela pode engordar. Por quê? Porque você está mexendo com um hormônio que regula todo o seu metabolismo de glicose. Né? Aquele tipo de pessoa que tem muita gordura na região central. É muito comum eu receber paciente no consultório e falar assim, Nutri, de um ano para o outro, minha gordura no abdômen cresceu muito. E eu começo a conversar com essa paciente e ela me fala, foi um ano muito estressante, um ano muito ansioso, eu tive vários problemas e aumentou muito a gordura na região central, porque a insulina faz isso, né? Então sim, você tem muitos sintomas físicos que vão aumentando e vão piorando a tua saúde ao longo de anos por conta de uma ansiedade. E o que você pode fazer, né? Como que a nutrição pode ajudar a controlar essa ansiedade? Antes de mais nada, é importante que vocês entendam que é um trabalho multidisciplinar. Há uma questão comportamental na ansiedade que precisa ser trabalhado. E a terapia é muito importante para isso. Entender e gerenciar essa ansiedade, porque pessoas ansiosas, elas precisam gerenciar, entender os gatilhos que levam a essa ansiedade, né? Então tem pessoas que vão fazer atividade física, tem pessoas que vão fazer uma yoga, que vão fazer uma meditação, que vai ter um hobby, vai fazer costura, vai fazer crochê. Eu tenho um paciente meu que chega em casa cheio de demanda de trabalho e ele quer colocar para fora aquilo, então ele escreve tudo antes de dormir e dorme mais tranquilo, né? Então essa questão comportamental também precisa ser trabalhada, mas é importante que a gente entenda que reações fisiológicas acontecem no nosso organismo e que a gente pode controlar essa ansiedade através de atuações pontuais que a gente faz no nosso dia a dia através da nutrição, tá? E quais são essas ações? Bem, antes de mais nada, o neurotransmissor que está diretamente relacionado à ansiedade é a serotonina. Serotonina que quando muito baixa, que quando em deficiência, deixa você mais ansioso. A serotonina é o nosso neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, da disposição. Quando ela está baixa, você fica mais ansiosa. E grande parte da nossa serotonina é fabricada onde, gente? Lá no nosso intestino. Então, o nosso intestino tem uma relação com a nossa saúde emocional muito, muito grande. Então, um intestino onde você tem uma microbiota intestinal desequilibrada, você tem mais bactéria ruim do que bactéria boa, você acaba tendo mais chances de ter uma deficiência de serotonina, levando a uma ansiedade, né? Um intestino permeável, um intestino inflamado, é um intestino
que tem mais chances de ter uma produção baixa de serotonina, influenciando diretamente na sua ansiedade. Não é à toa que pessoas constipadas, pessoas que não vão ao banheiro, são pessoas que são chamadas de enfesadas, né? Tá muito retida, né? A ansiedade é uma doença do acúmulo de sentimentos, acúmulo de preocupação. Então, todo esse acúmulo que tá aqui dentro, que você não deixa extravasar, e um deles pode ser um intestino preso, pode levar você aí a um quadro de ansiedade pela não fabricação desse neurotransmissor importante para a melhora da tua ansiedade, que é a serotonina, tá? E como que a gente melhora essa deficiência de serotonina? Como que a nutrição pode aumentar os níveis de serotonina? Então, além de cuidar do teu intestino, a gente não pode esquecer que serotonina ela é fabricada a partir de um aminoácido chamado triptofano. Então, a partir do triptofano, nós formamos serotonina. E da onde vem o triptofano? Do alimento. Quais alimentos têm mais triptofano? As leguminosas, lentilha, grão de bico, feijão, ervilha, são lotados de triptofano. Então, para você que é ansioso, você tem que colocar esses alimentos no seu dia a dia, tá? Um alimento lotado de triptofano é o cacau. Então, você pode comer chocolate todos os dias se você é ansioso. Mas não é o chocolate da caixa azul, da caixa amarela, né, gente? É um chocolate rico em cacau. Quanto mais cacau, mais triptofano, mais serotonina. Melhorando a serotonina, você já tem uma melhora em todo esse quadro de ansiedade, tá? Mas a gente não pode esquecer que quando a pessoa é ansiosa, essa pessoa, ela acaba tendo uma desregulação no cortisol, que é o hormônio do estresse, e na melatonina, que é o hormônio do sono. Então, regular cortisol e regular melatonina é importante. Regulando a sua serotonina, esse neurotransmissor que te dá mais disposição, mais bem-estar, que regula a tua ansiedade, naturalmente você regula a tua melatonina. Porque para produzir melatonina, você precisa primeiro produzir serotonina. Veja como o nosso organismo é maravilhoso. Se você está ansioso, provavelmente você está com deficiência de um neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina que é fabricada através do triptofano que vem do alimento. Cacau é um deles. Se você não produz serotonina, você fica mais ansioso. Ficando mais ansioso, naturalmente você não dorme, não é isso mesmo? Tem muitos pacientes que são ansiosos que não conseguem dormir. Por quê? Porque não fabrica serotonina. Na cadeia de fabricação hormonal, primeiro vem serotonina para depois vir melatonina. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é ajustar serotonina. Para muitos pacientes, vai ser necessário usar o L-triptofano, que é um aminoácido que você toma em cápsula, e aí vai variar muito a dosagem de paciente para paciente, né? Mas regulando essa serotonina, naturalmente você vai regular a tua melatonina, tá? E modular o teu cortisol, né, com os adaptógenos. Eu várias vezes aqui nos stories, no feed, eu coloco aqui exemplos de adaptógenos. E muita gente me pergunta, Nutri, o que é adaptógeno? É justamente um ativo, um chá, uma erva, um fitoterápico que modula o teu cortisol, que ajusta o teu cortisol, que é esse hormônio do estresse, que é esse hormônio da ansiedade. E quais são os adaptógenos mais legais para vocês usarem para modular esse cortisol? Eu gosto muito da ashwagandha. Não sei aí se vocês já ouviram falar. A ashwagandha que vocês encontram em cápsula para vender em farmácias de manipulação. Mas a gente tem algumas outras ervas que a gente pode usar que são adaptógenas também. O chá de tulsi, que é um manjericão sagrado. O gengibre é um excelente adaptógeno. O ginseng, a cúrcuma, a maca peruana. São excelentes adaptógenos que você consegue modular esse cortisol ao longo do seu dia. Gente, tem um monte de gente aqui, eu tô falando muito rápido. Se eu estiver falando, vocês me falam assim, Nutri, vai devagar. Então, primeiro ponto, melhorar os níveis de serotonina. Segundo ponto,
melhorar os níveis, né, modular os seus níveis de cortisol, porque o cortisol não pode nem estar muito alto, nem estar muito baixo, tá, gente? Porque tem muito paciente meu que pega no ar assim, a ashwagandha é boa, e toma muita ashwagandha, e você cai muito com o teu cortisol. Também não é bom. Tem tudo uma quantidade adequada para você usar durante o dia, nem muito nem pouco, tá? Então essa modulação, por isso a gente fala modulação do cortisol, tem que ser adequada, beleza? Não podemos esquecer nunca que os nossos hormônios, vocês sabem que eu gosto de falar de hormônio, os nossos hormônios, eles são os grandes moduladores do nosso comportamento, do nosso humor, né? Então, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional são mulheres que bloqueiam a sua ovulação. Ovulação que é importante para a produção de progesterona. A progesterona é um hormônio ansiolítico. Então, mulheres que usam pílula, mulheres que bloqueiam a tua ovulação, são mulheres naturalmente mais ansiosas. Por quê? Porque não produzem corretamente a progesterona, tá? Testosterona, ela está diretamente relacionada à dopamina. Dopamina que deixa a gente mais ativa, mais alerta. Então, tem mulheres que estão usando testosterona demais, né? Mulheres que querem ficar mais forte. Essas mulheres podem ter uma reação inversa, porque a dopamina tem que estar equilibrada. Se você tem muita testosterona, você vai ficar muito irritada, né? Então, todos os hormônios têm que estar em equilíbrio para passar a mensagem certa. Quando você não ovula, você não produz progesterona, você fica mais ansiosa, porque a progesterona é justamente esse hormônio mais ansiolítico, mais tranquilizante. E por que isso, gente? A progesterona, ela prepara o útero da mulher para uma gestação. Quando a gente produz progesterona, é porque o nosso organismo entende que nós, mulheres, vamos ter um filho. E no intuito de proteger a mulher, de deixá-la mais quietinha, ela diminui a tua ansiedade, porque você pode estar grávida. A natureza é linda, né, gente? Enquanto no início do ciclo a gente produz o estradiol, que deixa a mulher mais alegre, se sentindo mais bonita. O estradiol faz isso, deixa a gente mais falante. Por que o estradiol deixa a gente mais falante, mais bonita, mais tudo? Se sentindo a rainha. Por quê? Porque a gente precisa acasalar. A gente é um bicho, né? A gente precisa acasalar. Então o estradiol, ele prepara a gente para fecundar, para fecundação, que é atrair o macho, tá? Depois que a gente atraiu o macho, o corpo pensa assim, bem, ela ovulou, ela pode estar grávida. E aí eu começo a produzir progesterona, que é um hormônio o quê? Ansiolítico, deixa a gente mais calminha. Porque se eu tô grávida, eu não posso ficar mais me exibindo. Eu tenho que ficar quietinha no meu canto, protegendo esse meu feto. Você vê como tudo funciona corretamente? Tudo foi feito para produzir, para funcionar direitinho? E a gente estraga tudo? Então aí mulheres que usam anticoncepcional acabam não produzindo corretamente essa progesterona, sendo mais ansiosas naturalmente, tá? Vamos lá, e dieta, né? Existe alguma dieta, assim, maravilhosa para controlar essa ansiedade? Então, o que a gente sabe hoje é que o jejum, apesar do jejum, nas primeiras semanas, poder aumentar essa ansiedade por uma questão comportamental, né? Da pessoa ficar querendo saber que horas ela vai comer, o jejum a longo prazo, depois da terceira semana, ele ajuda muito na modulação dessa ansiedade, na modulação desse humor, principalmente quando a ansiedade está relacionada à compulsão alimentar no final do dia, né? Tem pessoas mais ansiosas que acabam comendo muito lá pelas 5, 6 horas da tarde, que é justamente a hora que a serotonina começa a cair, né? Então, a gente sabe que o jejum intermitente ajuda muito na modulação desses hormônios, fazendo com que a gente fique mais calma, menos ansiosa. Então, assim, o ideal para quem nunca fez jejum, começa devagar, né? Faz um jejum de 14 horas, 3 vezes na semana, na outra semana você aumenta para 16, na outra semana você aumenta para 18. Não precisa fazer todos os dias, não precisa fazer mais de 18 horas de jejum, tá? Mas o jejum já provou que é uma estratégia nutricional que a gente pode ser usado para a melhora da ansiedade, principalmente quando associada à compulsão alimentar, tá? Outra questão, dietas
com muita proteína. Aquelas dietas, né, de antigamente, eu acho que ninguém mais faz essa dieta hoje. As dietas de proteína, onde você acordava, comia bife, aí daqui a pouco comia outro bife, aí no almoço era mais bife. Dietas com excesso de proteína. Você tem um acúmulo de glutamato. Muito glutamato, ele é extremamente excitante, você fica mais ansiosa. Então, dietas hiperproteicas aumentam o glutamato, deixando você mais ansioso. É claro que existem produtos alimentícios que têm muito glutamato na composição, mas eu espero aqui que ninguém consuma nenhum desses produtos, né? Que são péssimos para a saúde. Então, todo aquele pozinho do amor, sabe qual é? Aqueles caldos concentrados que tem caldo de tudo hoje no mercado, caldo de carne, caldo de costela, caldo de peixe, caldo disso, caldo daquilo, todos esses caldos, todos esses pozinhos, aquele pozinho do macarrão instantâneo, aquele pozinho da pipoca de micro-ondas, tudo isso tem glutamato monossódico que é extremamente excitante e leva à ansiedade. Todos aqueles biscoitos de isopor, né, que vocês sabem muito bem, super salgados, tem muito glutamato que leva a essa estabilidade maior, levando a um maior quadro de ansiedade. Não é à toa que as nossas crianças estão extremamente ansiosas. Porque, né, você vai no recreio de uma escola, tá todo mundo com pacote de Cheetos na mão. Não queria falar a marca aqui, mas tá todo mundo com fandangos, com Cheetos na mão, aumentando todo esse quadro aí de ansiedade nas nossas crianças, tá? Então, excesso de proteína, a proteína, ela tem muito glutamato. Então, a proteína acaba levando esse aumento de ansiedade por aumentar esse glutamato, né? Uma alimentação rica em carboidratos refinados, né? Carboidratos com alta carga glicêmica acabam aumentando todo esse quadro de ansiedade também. Gente, tem alguma dúvida aí? Estão me perguntando aqui se a live vai ficar salva. Ela vai lá pro YouTube, tá, gente? Quem não se inscreveu ainda, vai lá no meu canal do YouTube, que todas as lives estão lá, vocês conseguem ver, tá? Então, já falei dos hormônios, já falei da dieta. E agora, vamos lá. Dos chás, né? Vamos falar dos chás adaptógenos. Eu falei pra vocês, chá de tulsi, chá de gengibre, chá de ginseng acaba sendo adaptógeno e melhorando todo esse quadro de modulação do cortisol. Bem, são 7h25. Vamos finalizar a live com uma ideia aí de rotina. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma rotina de um dia inteiro que a gente consiga aí melhorar todo esse quadro de ansiedade. Então vamos pensar assim: acordou de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer, faz um shotzinho, um shot de limão com maca peruana. Se você conseguir encontrar um cogumelo em pó ou cogumelos em cápsula, é interessante. Quais cogumelos ajudam na modulação da ansiedade? Cordíceps é interessante, o reishi também é interessante. Vocês encontram tanto em pó como em cápsula. Então você pode fazer um shotzinho de limão assim que acordar com maca peruana, que é um excelente adaptógeno, e tomar ou o cordíceps ou o reishi, que pode ser em cápsula, é mais fácil de vocês encontrarem em cápsula. Tenta fazer um jejum de 14 até 18 horas. Começa aos pouquinhos, se você nunca tentou. Durante o jejum, usa um chá adaptógeno, um chá de alcaçuz, por exemplo, é excelente para você usar pela manhã, um chá de melissa. Na quebra do jejum, evitar, colocar a tua insulina lá para cima, comer carboidratos de baixa carga glicêmica, muita salada, muito legume. Pode colocar um carboidrato, coloca uma raiz, um inhame, uma mandioquinha, uma batata doce. Nesse intervalo da tarde, um chá de tulsi você pode tomar. E é importante, nesse intervalo da tarde, você colocar o carboidrato. Então, pode colocar uma banana. A banana é rica em vitamina B6 que ajuda na produção de melatonina. Então, pega uma banana, bota cacau na banana, que é uma excelente fonte de triptofano, bota no micro-ondas 1 minutinho, 1 minuto e 30 segundos. Ela vai ficar molinha, você come com chá de tulsi, ou você come um quadradinho aí de chocolate com bastante cacau à tarde, já vai modular e melhorar a sua serotonina. No jantar,
Tenta fazer um jantar sem proteína animal, coloca uma proteína vegetal. Lembra que a lentilha, o grão de bico, a ervilha, que são proteínas vegetais, são ricas em triptofano? Faz um hambúrguer de grão de bico, faz uma salada de lentilha, come no teu jantar. E antes de dormir, você toma um chá mais calmante, um chá de camomila, um chá de valeriana, um chá de mulungu, um chá de passiflora, um chá de jasmim, já ajuda a acalmar, né? Então, gente, são ações que vocês têm que fazer todos os dias, né? Não adianta uma vez ou outra vocês estarem fazendo isso. A tua ansiedade é uma ansiedade crônica e a tua alimentação tem que ser uma alimentação crônica e saudável. Tem que ser uma alimentação saudável de forma crônica, não é uma vez ou outra, né? Lembrando que muitas alterações relacionadas à ansiedade, às vezes, tem que vir associado a alguns suplementos, né? Suplemento de triptofano, de vitamina B6, de vitamina D, ômega 3 é importante, né? Modular todo o seu intestino. Então, depende de paciente para paciente, depende da ansiedade, né? Então, às vezes, só uma mudança na dieta já vai melhorar, mas às vezes alguns pacientes, eles precisam trabalhar com suplementação também nutricional durante um período para melhorar todo esse quadro de ansiedade. Mas é importante que vocês entendam isso, gente. A ansiedade, ela consegue ser gerenciada através de um acompanhamento multidisciplinar com o terapeuta, com a nutricionista, para que vocês melhorem esse quadro, porque nos dias de hoje não tem como a gente se livrar dessa ansiedade, ela está presente nos nossos dias, né? Ano de eleição, a nossa economia está uma horrorosa, a gente tem dúvidas em relação ao nosso emprego, às nossas contas, então isso tudo vai estar no nosso dia a dia. Nada disso a gente tem controle. Nada disso a gente tem controle. Por isso que a gente fica ansioso, né? A gente não tem controle sobre Brasília, a gente não tem controle sobre o nosso trabalho, a gente não tem controle sobre nada. Então, sobre aquilo que a gente tem controle, que é a nossa alimentação, a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, é muito importante que vocês cuidem da alimentação de vocês, para que vocês tragam esse equilíbrio fisiológico e vocês consigam lidar com esse problema da melhor forma possível, tá? Lembre que eu falei pra vocês, a ansiedade é uma doença do acúmulo de sentimento que tá aqui dentro ruim. Então, eliminar esse acúmulo é importante, tá? 7h30, live rápida, né, durante a semana, todo mundo tem que trabalhar. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube, então pra quem não tem o meu... Tá lá na minha bio o link pro YouTube, a live vai pra lá, não sei se vai hoje, mas o pessoal da equipe deve colocar amanhã a live já lá no YouTube. Quem não assistiu, assiste. Quem tiver alguma dúvida em relação à live, coloca aqui no direct, coloca aqui nos comentários. A gente vai tirando ao longo da semana. Tá bom, gente? Semana que vem é Natal. Um beijo. A gente se fala. Terça-feira tem live. Tá bom? Se vocês tiverem algum tema pra gente conversar, manda aqui que a gente conversa. Um beijo e fiquem com Deus, tá? Tchauzinho, gente.